Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre escrita dinâmica para bateria. Então, se você está aqui comigo hoje, é porque você tem interesse em aprender e a conhecer um pouco mais sobre esse assunto que é de suma importância para todo músico, que é aprender a ler e a escrever. E nesse curso estaremos falando sobre uma forma muito fácil e dinâmica de você aprender a escrever as suas partituras para a batera de uma forma rápida. Então, nós teremos 3 aulas, hoje é a nossa primeira aula de introdução, estaremos falando sobre alguns princípios que você precisa saber, não tem como você fugir desse assunto. Vou tentar deixar na descrição aqui, de repente, algum link para que você possa fazer o download da nossa tabelinha, que nós vamos estar falando aqui já, sobre as principais figuras rítmicas que você precisa saber, não tem jeito. Não tem como você estudar a leitura sem saber o nome das figuras, daquilo que está acontecendo ali na partitura, beleza? Então, agora nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre alguns fundamentos que você precisa saber antes de começar a escrever. Eu já lancei um vídeo sobre isso, talvez eu coloque aqui na descrição desse vídeo, o vídeo que eu falei sobre esses fundamentos, que é falar sobre pulso, sobre acento métrico e também sobre compasso. Quando a gente ouve uma música, você quer escrever, então você precisa saber de alguns detalhes importantes que são esses assuntos. Eu vou soltar aqui uma música, um play along aqui, só para a gente ter mais ou menos uma noção de como a gente pode identificar isso. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui uma música. É um 4x4, mas vocês vão prestar atenção num detalhe. Olha. A música está acontecendo, certo? Então aqui, ó. Quando se tem a batera tocando, fica mais fácil você identificar a pulsação dela. A marcação está aqui, ó. Bom, achei o pulso, eu já vou para a segunda etapa, que é achar aonde está o acento métrico, que é o tempo forte do compasso. Então vamos ver aqui, ó. A marcação está aqui, ó, novamente, ó. Ó. O acento métrico está aqui. A partir disso, já posso perceber de quanto em quanto tempo esse compasso está se repetindo, esse pulso forte está se repetindo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Então já descobri que ele é um quaternário. A partir daí, eu posso saber se esse compasso ele é simples ou composto. João, como é que se divide isso? Como é que é isso? Simples e composto. Deixa eu dar pausa aqui. O simples é quando normalmente você acha um pulso e esse pulso está dividindo a 2. Tá, 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 tá. Se estivesse a 3, tá, 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 já seria o compasso composto. Então, grave isso de uma forma muito simples. Compasso simples, a pulsação dividindo a 2. Compasso composto, o pulso dividindo a 3. Depois, em algumas aulas, talvez na segunda ou na terceira aula, a gente esteja falando um pouquinho mais sobre compasso composto, tá bom? Que a ideia é um pouquinho diferente, mas o raciocínio é o mesmo, tá bom? A matemática, bem fácil, é a mesma. Então, não se preocupe com isso. Você vai entender de uma forma muito fácil. Então, já descobrimos o pulso da música, descobrimos ali aonde está o acento métrico, no caso ali está dividindo em 4 tempos, e descobrimos também, soltando a música, continuando ela aqui, ó. Ó. O pulso tá aqui, ó. Eu vou dividir ele, ó. Eu dividi ele ao meio, então esse compasso, ele é um compasso simples. Se ele está repetindo o compasso de 4 em 4 tempos, então significa que ele é um 4x4. Eu posso botar ele como 4x8, 4x4, 4x2. O que muda no denominador é só a figura que vai ser a chamada unidade de tempo. A gente vai ver isso agora. Então,
antes de qualquer coisa, antes de qualquer tipo de escrita, nós precisamos passar por essa etapa, que muitos não gostam, mas precisa entender isso, para que você possa atualmente abrir em relação ao que você vai escrever, tá beleza? Então, a nossa proposta desse curso é escrita voltada para a bateria, então é escrita rítmica. Então aqui eu não vou falar sobre tonalidade, intervalo, harmonia, nada disso. Nosso assunto é específico sobre divisão rítmica. Então, como o próprio nome já fala, é divisão. Então você precisa entender um pouquinho da matemática muito simples, que é metade, dobro, e assim a gente vai entender todo esse processo. Então, você já pode fazer aí, depende do download, da tabelinha das figuras rítmicas. Eu coloquei aqui no quadro para a gente poder acompanhar aqui, mas você pode fazer isso aí, tá beleza? Então vamos vir aqui pro quadro. Aqui eu tenho a tabela das figuras rítmicas, tá? Eu tenho na cabeça da tabela a semibreve. Então, uma semibreve equivale o valor de duas mínimas. Em várias páginas aí, em vários sites, você vai achar essa tabela completa, tá? Eu só coloquei aqui um resumo do resumo para poder facilitar a vida aqui, para não ficar muito tempo escrevendo. Então vamos lá, nós temos a semibreve como a base. Ah, Joel, mas já falaram sobre a breve e tal. A breve não existe mais, ela caiu em desuso. Então hoje nós temos a semibreve como a primeira, como a figura de cabeça. E lá no finalzinho, aqui a semifusa, tá ok? Ah, tinha quartifusa e tal, não sei o que, blá, blá. Beleza, nós fechamos aí na semifusa. Então nós começamos na semibreve, vimos para mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Lembrando, aí que está a grande sacada da divisão, é você entender essa ordem. A partir do momento que você entende essa ordem e essa matemática, que é bem simples, você vai conseguir escrever o restante, beleza? Então fique ligado nesse detalhe aí que é muito importante. Então vamos lá para a gente não se prolongar muito. A base é a semibreve, tá? Uma semibreve equivale a duas mínimas. Então, no valor relativo, a mínima ela é a metade do valor da semibreve, ok? Então, eu tenho esse denominador aqui 2 na figura da mínima. Seguindo a semínima, uma mínima equivale a duas semínimas, certo? Então significa que 4 semínimas equivaleriam a uma semibreve. Então a semibreve é 4 vezes o valor. Então aqui na tabela é 1/4. E assim vai seguindo todas as figuras, tá? Não vou me prolongar muito para não ficar cansativo aqui. Então, vai vir uma semínima equivale a duas colcheias, uma colcheia equivale a duas semicolcheias, e assim por diante até chegar a semifusa, que daria um total de 64, tá? Então, uma semibreve equivale ao total de 64 semifusas. De uma forma muito simples, tá? Lembrando que a figura é formada por cabeça, a mínima nós temos a cabeça e já a chamada haste da figura, tá? Da colcheia para baixo, nós temos o chamado colchete, tá? Que é essa famosa perninha da figura, tá? A colcheia com uma, a semicolcheia com duas, a fusa com 3 e a semifusa com 4, tá? Então, nós vamos nos atentar nesse curso, como é um curso básico e introdutório, nós vamos trabalhar basicamente em cima da semínima até a semicolcheia, tá ok? Mas para que eu possa entender essa questão do compasso 4x4, 2x4, 6x8, eu preciso entender essa tabela aqui, tá? Muita gente aprende de forma errada, falando, a semínima vale 1 tempo, a semibreve vale 4 tempos. Isso depende do compasso, não existe tempo fixo de uma figura rítmica. Isso vai depender do compasso. O que é fixo é o valor relativo, tá? A semibreve sempre vai ser o dobro da mínima, a mínima sempre será o dobro da semínima e assim por diante. Isso é fixo. Agora, tempo de nota, muito cuidado. Eu pego muitos alunos que chegam com um caderno, que já estudaram em outros lugares, com outros professores, e a tabelinha lá, colocando lá, determinando que a semínima vale 1 tempo. Vale 1 tempo, com o denominador do compasso lá, entre aspas, a fração do compasso, que na verdade é o signo do compasso, que lá está lá o 4x4, 3x4, quando tiver o 4 embaixo, ok, semínima vale 1, mas quando não for isso, for 2, for 8, caiu toda essa tabela. Então não se prenda a semínima valendo 1 tempo, beleza? Então fiquem ligados nisso. João, como é que eu vou então entender a questão do compasso? É simples, vamos lá.
eu tenho a tabela aqui, certo? Eu tenho aqui a semibreve 1, vamos pegar pelos denominadores, a mínima 2, a semínima 4, colcheia 8, 16, 32, 64. Essa tabela você precisa estar sempre de cabeça, tá? Isso aí você não pode esquecer, porque é a base de tudo. Então, quando eu tenho lá um compasso, vamos escrever aqui o compasso lá que seja... Eu vou dar uma apagada aqui, falou, gente? Vamos lá. Eu vou pegar o compasso que seja 4x4. Beleza? Vamos botar aqui o 4x4, vou botar uma linha qualquer aqui, tá? Tá dando pra ver aí, né? Vamos lá. 4x4. O que que isso está me dizendo? Está me dizendo, o 4 de cima, que eu tenho 4 tempos dentro desse compasso, tá? Então eu tenho lá a divisão do compasso aqui, vamos botar aqui mais ou menos. Eu tenho 4 tempos dentro desse compasso, tá? Ele vai se repetir em cada 4 tempos. Esse número de baixo aqui, dentro do compasso simples, ele está me dizendo qual é a figura que vai estar valendo esse tempo, esse pulso, tá? Então eu vou vir para a tabela. Quem é 4 aqui, ó? Eu vou pegar a semínima. Então a semínima passa a ser a chamada unidade de tempo. Cada semínima dessa aqui vai estar valendo o pulso que você está ouvindo. Então se eu tenho essa música aqui, ó... O tempo está aqui, ó. Isso que eu estou tocando, tá. Isso são semínimas que estão acontecendo dentro da música, tá? Então, a partir daí, eu sabendo que a semínima está valendo um tempo, a mínima está valendo 2, a colcheia está valendo meio, ela é metade dela, a semicolcheia estaria valendo 1/4 do tempo, e assim por diante. A partir do momento que eu sei que aqui a semínima é a minha unidade de tempo, ela é o meu pulso, é a minha base. Então, 4x4. Se fosse 2x2, seria a figura da mínima valendo 1. Então, a mínima valendo 1, a semínima estaria valendo meio tempo. Então, se fosse 2x2, aqui seria 2 mínimas, aí eu preencheria a semínima, já não seria mais a unidade de tempo, ela valeria metade do tempo. Ah, Joel, uma música é 4x4, eu posso escrever ela em 4x2? Pode. Até pode, dependendo da situação você pode escrever, mas as figuras irão mudar totalmente, porque a mínima vai ser a tua base de tempo, tá ok? Aí você vai mudar todas as figuras, mas normalmente, música mais ou menos nesse andamento, a música popular, normalmente ela é escrita com a base 4, tá? 3x4, 2x4, 4x4. Aí sim, alguns estilos musicais são escritos a 2x2. O americano escreve, o afro-cubano, por exemplo, em 2x2. Poderia escrever em 2x4? Poderia. Poderia escrever até em 4x4? Poderia. Mas a base deles é como 2x2, ok? Então você precisa entender isso, não bater o olho achando que tudo é 4x4. Não, quando é 2x2, muda a figura e você precisa entender isso. Então, a partir do momento que eu sei a figura que vale um tempo, a partir daí eu começo a escrever. Aí sim você vai poder ter a condição de poder ouvir uma música e escrever a levada, a partir do momento onde eu sei que estão os tempos. Hoje nós vamos trabalhar, nessa primeira aula de introdução, a semínima e a colcheia. Então se eu tenho uma música aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O groove dessa música, da bateria, tá fazendo tum, beleza? Esse é o groove dessa música. Então, a partir desse tempo, eu já vou começar a dividir. Por exemplo, se o contempo estiver aqui, ó, o pulso tá aqui, certo? Se o pulso tá aqui, isso é a semínima, ok? Se eu tô dividindo o tempo, eu dividi o tempo, eu fiz a metade aqui, ó, são 2 figuras por tempo, tá. Significa que eu estou tocando as colcheias, eu já estou trabalhando a figura aqui da colcheia. Então, eu vou apagar a tabela aqui, para que a gente agora possa entender um pouquinho mais da divisão. Vamos lá, vou apagar aqui rapidinho. Então, se eu tenho aqui um 4x4, e eu estou tocando a levada aqui, ó, vamos colocar aqui 3 linhas, fazer rapidinho aqui. Eu estou tocando aqui 4x4 e eu estou tocando tá. O pulso está aqui. Primeiro você tem que identificar
o pulso. O pulso está tocando aqui. Tá, tá, tá. Então eu vou ter o quê? Colcheias, certo? Eu teria, no caso, 2 colcheias por tempo aqui, ó. Lembrando, o xizinho simbolizando a figura do chimbal, tá? O contratempo, o hi-hat da batera, tá? Então, se eu tivesse o contratempo tocando, tss, tss, pá, tum, pá, tá, 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 esse contratempo estaria em semínimas, estaria dessa forma, ok? Então, essa é a primeira etapa da nossa escrita. Eu preciso entender aonde está o pulso e quem é a metade de quem, se eu estou dobrando, se eu não estou dobrando, estou dividindo aí tudo certinho, ok? Então, essa é a nossa primeira etapa. Então, é a partir daí que você vai conseguir escrever o restante das figuras, tá? Aí, por exemplo, o bumbo, tum, pat, tum, pat, tum, pat, tum, o bumbo está no meio, tá? O bumbo estaria aqui, e pegando a caixa, tocando, ó, 1 e 2, está tocando tempo 2 e 4. Tum, tat, tum, um bumbo, tum, tat, tum, tum, tum. O bumbo está tocando aqui em cima. Se eu contar 1 e 2 e 3, ele está tocando entre o e do 2 e o 3. Então esse bumbo está tocando na metade. Se ele está tocando na metade, eu não posso juntar esse bumbo, essa haste com essa daqui, certo? Os colchetes precisam estar dentro do mesmo tempo, sempre, tá? Então, esse bumbo, ele faz parte ainda do tempo 2. O tempo 2 está aqui, 1, 2, 3, 4. Então, esse bumbo faz parte desse tempo e não do tempo 3, então fique ligado nisso. Então, se eu for juntar ele aqui, ele vai vir para cá. Se ele está dividindo o tempo e eu estou aqui a uma colcheia, significa que ela vai ser uma semicolcheia. Então, esse assunto aqui de divisões, né, dividindo a colcheia para a semicolcheia, nós estaremos vendo já no nosso próximo encontro. Nós estaremos falando sobre as principais subdivisões, usando semínima, colcheia e entrando também na semicolcheia, que são as variações de semicolcheia. Então, hoje, o que eu preciso que você aí em casa, está acompanhando essa aula, você se aplique e treine também, faça o dever de casa. Baixar essa tabela, eu vou tentar deixar na descrição aqui algum site que tenha essa tabela das figuras rítmicas para que você possa baixar também, mas você acha isso facilmente, é só colocar lá na pesquisa do Google tabela das figuras rítmicas, vai aparecer essa tabelinha que eu falei aqui, mais detalhada. Então você precisa saber o nome dessas figuras para que você possa entender essa questão dos compassos, tá ok? No nosso próximo encontro, nós estaremos falando aí sobre as principais subdivisões para que a gente possa aí realmente começar a escrever. Hoje foi só um exemplo aqui, mas a gente vai entrar bem mais a fundo sobre isso aí, tá beleza? Então, ó, curtiu essa aula aí? Já compartilhe com seus amigos, com os bateras que estão estudando. Vão ser 3 aulas, assim, com muito conteúdo e você vai aprender de verdade, tá beleza? Então, se você ainda não curtiu a nossa página lá no Instituto de Bateria Joel Silva, por favor, dê esse apoio pra gente aqui, me dê esse incentivo aí para continuar estar gravando esses vídeos e disponibilizando essas aulas aí gratuitamente para você que tá a fim de estudar, tá beleza? Então vai lá, curte essa página, compartilhe esse vídeo aí, assine o canal também, porque esse vídeo estará lá no canal, no nosso canal no YouTube. Você pode também já estar assistindo no canal do YouTube. E, por favor, assine o nosso canal, dê o seu joinha aí e nos ajude aí no nosso trabalho para que isso possa continuar, tá beleza? Então, estarei anunciando aí em breve qual o dia que será a nossa segunda aula. Então, fique ligado, compartilhe e até o nosso próximo vídeo e a nossa segunda aula sobre a escrita dinâmica para bateria. Valeu, pessoal, até a próxima aí e um grande abraço. Fui!